Deus. E que o Senhor, meu Deus, possa cuidar, Senhor, de todas as áreas da vida dela, Pai. Senhor, abre o nosso entendimento, o nosso coração, Senhor, para que venhamos absorver algo, Senhor, aleluias, que vem de Ti, Deus. Usa ela mais uma vez, Senhor, com Teu Espírito. E assim, Senhor, te louvamos nesse lugar, Senhor. Amém. Aleluias. A paz do Senhor, meus amados. A Débora está distribuindo uma folha que nós vamos lê-la aqui, mas vocês vão levá-la para casa. É em casa que vocês deverão estar lendo. Cada um deverá receber uma folha. O pastor também não vai ficar de fora. Os pastores. Apesar de não ser uma palestra, mas eu creio que essa irmã aqui do meio não ganhou, né? Aí os dois pastores ali, o pastor Jorge Luiz, se não tiver, eu tenho lá em casa, a gente copia mais. Aliás, o pessoal que foi para formatura, né? Se quiser, a gente pode ler em casa. Amém? Isso aí, espera um instantinho, não comece a fazer nada agora aí. O que preciso? A vida de comunhão com Deus nos leva a sermos restaurados de dentro para fora. Ele começa esse trabalho no mais íntimo do nosso ser. Pode sentar. E à medida em que nós vamos sendo restaurados, preste atenção aqui, ó. Não olhe o papel agora, depois nós vamos voltar para ele. À medida em que nós vamos sendo restaurados, também nós vamos nos conhecendo melhor. Nós não nos conhecemos bem. A Bíblia fala lá em Jeremias, capítulo 17, que enganoso é o coração do homem. Então, nós não nos conhecemos. E quando nós nos conhecemos melhor, poderemos identificar com mais clareza o propósito de Deus para nós. Poderemos viver o propósito para o qual Ele nos chamou. Sem comunhão com Deus, conhecemos apenas uma parte de nós mesmos. Na presença de Deus, descobrimos tanto nossas feridas quanto nossa identidade. Quando Deus restaura o coração, passamos a enxergar o propósito de Deus com mais clareza. E então o propósito deixa de ser uma busca pela realização pessoal e passa a ser uma resposta ao chamado de Deus. Quando nós nos conhecemos melhor, através da luz do Evangelho, o propósito deixa de ser uma busca pela realização pessoal para ser a realização do propósito de Deus. Deixa de ser uma realização pessoal para ser a resposta ao chamado de Deus e deixa de ser uma realização pessoal para ser a realização do propósito de Deus. O meu irmão não viveu a vida que eu e minha irmã vivemos. Nós viemos numa época em que havia muito preconceito racial e muito preconceito contra as mulheres. Nós vemos hoje todo esse reboliço feminino, é uma resposta aos desprezos que os homens davam muito às mulheres. Nós, quando criança, não entendíamos nada da vida. Mas eu escutava muitas vezes na fila do pão, quando eu ia comprar pão, de manhã, antes de ir para a escola, nós levantávamos muito cedo e nós íamos para a padaria e lá tinha uma fila. E nós ficávamos na fila. Eu, muitas vezes, ouvi a conversa das mulheres comentando sobre a forma como seus maridos tratavam. E as mulheres que deram à luz, a forma como os médicos falavam com elas na hora que elas estavam sentindo dor para ter o neném. Também quando era criança, eu sempre fui muito gordinha.
Então, eu queria brincar com os meninos, não podia, porque eu queria correr, eu queria pique-esconde, e pique daqui, pique dali, aquela confusão, e a minha mãe não deixava, porque menina não pode brincar disso, e eu já comecei a ficar meio aborrecida por ser menina. Quando eu fui crescendo, que eu fui ouvindo aquelas conversas das mulheres, então eu fiquei ainda mais receio de ser mulher, eu não gostava de ser mulher. E aí também dentro de casa havia muita violência física e verbal. Eu e minha irmã, fomos muitas vezes espancadas pelos nossos pais. E na rua nós tivemos muitas palavras de rejeição, por sermos pobres, por sermos preta, e as pessoas falavam para a gente que a gente era umas nega feia, e falavam muita coisa. Resultado disso é que eu cresci com muito medo das pessoas. Eu tinha receio de ouvir novas agressões. Então eu sempre me mantinha calada e sempre muito recuada. Eu não gostava de falar. Na sala de aula, as pessoas nunca ouviram o meu som de voz. Eu tinha medo de falar para a professora que eu não tinha entendido, porque eu ficava com medo das crianças do que elas iriam falar para mim. Porque aquelas crianças da bagunça, elas debochavam, escarneciam, falavam muita coisa para mim, eu tinha medo delas. Eu cresci com medo das pessoas. Então, por que eu estou contando essa história? Porque hoje eu estou aqui olhando para vocês, esse monte de pares de óleo me fitando, e eu não tenho nenhuma paralisia conforme eu tinha. Uma certa ocasião, eu fui escolhida para representar a escola num concurso que havia na televisão, e entre escolas. E o que eu fui representar, eu sabia muito bem, mas na hora que me chamaram, que eu fiquei diante da bancada de professores, eu não conseguia nem ouvir o que eles falavam. Eu fiquei tão paralisada, que eu não conseguia ouvir o que eles falavam. Eu não entendia o que eles falavam. Eles repetiram várias vezes, mas eu não entendia, não ouvia, não sabia nem o que eles... Eu só via aqueles lábios se mexendo, a escola lá pulando e gritando, mas eu não conseguia nem ouvir meus colegas, nem ouvir o professor, não ouvia nada. Eu fiquei parado olhando para eles. E depois uma colega minha ficava me encarnando e me imitando, porque eu estava com um lenço na mão e fiquei assim, olhando para eles, mexendo no lenço. Não falava nada, não entendia nada. Aí alguém me tirou dali e me levou para uma outra sala. Eu não sei nem como foi que eu fui para casa. Mas eu sei que melhorou aquela tensão nervosa. E quando aquela tensão passou, eu consegui entender o que os professores estavam me perguntando. E eu sabia a resposta. Então, esse tipo de pessoa que eu era, não iria me permitir desenvolver o talento de Deus, que Deus tinha para mim. Não é verdade? Eu não iria desenvolvê-lo. Eu não iria estar aqui agora falando com os irmãos. Eu não teria coragem para poder ter começo, meio e fim de tudo que eu tenho para falar aqui. Em qualquer momento, eu não saberia falar. Então, eu quero dizer que quando nós nos conhecemos, nós conseguimos nos desenvolver melhor. À medida que Deus vai trabalhando na nossa vida e retirando as escórias, a Bíblia fala, tira as escórias da prata, lá em Provérbios, tira a escória da prata e terá vaso para o fundidor. Então Deus vai tirando as escórias, Ele vai nos limpando, e nós precisamos de ficar na presença dEle. Então agora nós vamos nos voltar para essas perguntas. Todo mundo com o seu papel vai acompanhando. Perguntas para reflexão. Quem em casa se interessar, poderá sentar, meditar nessas perguntas e respondê-las. Sobre a caminhada, sobre a sua caminhada. Quem sou eu quando ninguém está me observando? Tenho vivido de acordo com aquilo que Deus diz a meu respeito e de acordo com as vozes que marcaram a minha história? O que tem moldado o meu coração? A palavra de Deus ou as circunstâncias? O que tem moldado o seu coração? Se Deus examinasse o seu coração hoje, o que Ele encontraria? Tristeza, amargura, revolta, frustração, medo, ansiedade, ou paz, alegria, prazer,
o que Deus encontraria? Existem pedras que impedem suas raízes de crescerem? Esse texto aqui é com base até na conversa que nós tivemos na terça-feira, a parábola dos solos. Se Deus examinar seu coração, o que ele ia encontrar? Um coração que é um caminho? Um coração que é uma terra cheia de espinhos? Ou um coração cheio de pedras? Existem pedras que impedem suas raízes de crescer? Existem espinhos sufocando a palavra de Deus na sua vida? A parábola do solo explica isso. Há alguma área do meu coração que se tornou endurecida? Agora, sobre a comunhão com Deus. Minha comunhão com Deus é um compromisso ou um relacionamento? Tenho buscado conhecer a Deus ou apenas resolver os meus problemas com Ele? O que ocupa mais os meus pensamentos durante a semana? Isso aqui tem um exercício que é muito custoso, mas que todos deveriam fazer. Anotar no papel os pensamentos que pensa durante o dia. Principalmente aqueles pensamentos que se repetem. Anotar no papel, para vocês conhecerem-se melhor. Sobre restauração. Há alguma ferida que ainda influencia minhas decisões? Alguma coisa lá do passado que você sofreu, que você viveu e que influencia suas decisões? Todos nós viemos de famílias disfuncionais. Os nossos pais também vieram de famílias disfuncionais. Nossos avós, nossos bisavós. Desde que o pecado entrou, a família tornou-se disfuncionais. Então, muitos problemas acompanham a nossa vida. E nós precisamos de conhecê-los. Até para Deus mesmo nos livrar deles, tem muitos problemas que precisamos deles nos desvendar. Existe alguém que preciso perdoar? Eu não botei aqui, mas também eu precisava ter colocado, eu esqueci. Existe alguém a quem eu preciso pedir perdão? Não é só perdoar, mas também pedir perdão. Há alguma mentira sobre mim mesmo que eu ainda acredito? Eu acreditava que eu era muito burra, que eu era uma idiota, que eu era uma imbecil, que eu era uma incompetente. Eu acreditava nisso. E muitas vezes eu repeti isso para mim mesmo. Eu sou mesmo uma burra, eu sou mesmo uma idiota. Mas isso era uma mentira. Uma mentira que puseram sobre mim e eu acreditei. Então olhe para você, qual mentira que trouxeram sobre a sua vida e você está acreditando nela? O que Deus deseja restaurar em mim hoje? Sobre o propósito. O propósito da minha vida tem sido agradar a Deus ou agradar as pessoas? Quando nós temos medo das pessoas, quando nós nos vemos inferior a pessoas, quando nós não somos capazes de dizer não, nós somos pessoas que procuramos agradar a elas, porque temos medo de ser feridos novamente, de agressões verbais, do que as pessoas podem fazer conosco. Então, o propósito da minha vida tem sido agradar a Deus ou agradar as pessoas? Eu estou esperando Deus revelar algo novo ou deixando de viver aquilo que já revelou? Você já sabe alguma coisa sobre você como servo de Deus, como serva de Deus? Você tem vivido isso? Ou está esperando Deus fazer algum grande milagre para poder você se levantar e começar a atuar na seara do Mestre? Estou esperando Deus revelar algo novo ou deixando de viver aquilo que Ele já revelou? Como Deus pode usar minha história para abençoar outras pessoas? Eu contei aqui parte da minha história, para vocês saberem como Deus trabalha. E Ele tinha desde antes do meu nascimento, como Ele revela através da palavra, a visão dele sobre Jeremias. Desde antes que te formasse no teu ventre, eu te conheci. E antes que ele se formasse no ventre, as nações, ele deu Jeremias como profeta. Aleluia, glória seja dada. Então a minha história é que as pessoas, até mesmo os colegas, as crianças, foram usados pelos demônios para poder no futuro eu ser aquilo que eu não poderia ser.
para poder Deus não usar o potencial que Ele me deu, o dom, o talento com o qual Ele me adornou. O diabo trabalhou, mas Deus deixou ele trabalhar, para que hoje eu pudesse dizer para vocês: eu fui uma pessoa oprimida pelas ideias que colocaram na minha cabeça a meu respeito. Eu fui uma pessoa que não conseguia desenvolver o talento de Deus por aquilo que eu aprendi de mim mesmo, mas que não era verdade. Então eu quero usar minha história para falar às pessoas que muitas vezes nós criticamos por estar sentado num banco, mas que nós não sabemos qual foi a história delas, o que tem engessado elas, o que tem amarrado as suas vidas, o que tem impedido elas de viver o propósito de Deus para a vida delas. Como Deus pode usar a sua história para ajudar outras pessoas a saírem do lugar em que elas estão, para viver outra vida, para abençoar outras pessoas. Se Jesus voltasse hoje, eu poderia dizer que estou vivendo aquilo para o qual realmente importa, que é o propósito de Deus. O que é que importa? O propósito de Deus. Aleluia. Se Jesus voltasse hoje, você poderia dizer que está vivendo aquilo para o qual o Senhor chamou você para viver? O potencial que Ele deu a você, você está vivendo isso? Qual será a minha resposta ao chamado de Deus hoje? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Essas perguntas vocês levem para as suas casas, porque isso vai ajudar muito vocês a se conhecerem e ajudar a tirar de sobre vocês qualquer fardo. Às vezes a gente lê: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Às vezes nós nos sentimos cansados, mas nós não sabemos dar nome ao que está trazendo cansaço à nossa alma. E isso aqui ajuda a gente a conhecer o que está tendo na nossa vida, de dar nome e chegar para o Senhor e dizer: Senhor, é isso. Eu um dia estava andando, eu fiz alguma coisa que eu não lembro o que foi, que eu comecei: meu Deus, eu sou mesmo uma burra, uma idiota. E veio na minha mente assim: o Senhor me fez, colocando na primeira pessoa do singular, o Senhor me fez semelhante a Ele. Ele não é um idiota, Ele não é um burro, Ele não é um imbecil. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja. Preciso de autoconhecimento à luz da palavra de Deus, para eu poder me conhecer e me desenvolver. Jogar esse fardo nos pés de Jesus, porque Ele nos convida: vinde a mim. Coloca esse fardo dando nome a Ele. Senhor, eu me vejo como uma burra, eu me vejo engessada, eu me vejo como uma incapaz, uma impotente. Eu quero derramar esse fardo sobre Ti. Eu não quero mais viver esse fardo. Tem algo pulsando dentro de mim, tem algo dentro de mim me impulsionando, mas aquilo que puseram na minha cabeça serve como um freio para eu não desenvolver aquela chamada de Deus para a minha vida. Vamos agora ler Isaías 61, versículos de 1 a 4. Esse texto ajuda-nos muitas vezes a definir o chamado de Deus para a nossa vida. Isaías capítulo 61, versículos de 1 a 4. Eu lembro quando Deus... que bom que puseram aqui, né? Vamos ler aqui. Algumas pessoas ainda estão procurando para a gente adiantar, né? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Aleluia. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. O 2. Apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Ali está, o que aconteceu ali? Academia. A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que seja glorificado. Aleluia.
louvado seja o nome do Senhor. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração a geração. Louvado seja o nome do Senhor. Vivendo o propósito. Nossa tendência e pensamentos imediatos é perguntar: qual é o meu propósito, né? Qual é o meu propósito? Nós conversamos sobre isso da outra vez que eu estive falando sobre o propósito, né? Mas eu creio que se Jesus começasse em outro lugar, ele ia reverter. Quem é você? Não é qual é o meu propósito. Jesus ia perguntar: quem é você? O que você diria para o Senhor se ele te perguntasse quem é você? Olha, você não é o pai de família, a mãe de família, você não é a profissional excelente, você não é a professora, a cantora, você não é isso. Você é uma pessoa ou boa ou má, é aquilo que é a sua essência. Você é uma pessoa extrovertida, introvertida, e aliás, essa expressão extrovertida e introvertida não é para se qualificar uma pessoa com uma coisa com a outra, porque todo mundo tem alguma coisa de introvertido e alguma coisa de extrovertido. Às vezes nós ressaltamos a qualidade de extrovertido e de introvertido. Tem outras pessoas que ressaltam ser introvertida ao invés de extrovertida, mas todo mundo tem as duas coisas. Quem é você? Quem Deus é para você? Quem é Deus? Só então, para que Deus te chama? Quando você sabe quem você é, quando você sabe quem Deus é, você vai entender para o que Deus te chama. E observe bem, o propósito não é descoberto observando habilidades. O conhecimento dele nasce de um relacionamento com Deus. Aleluia. Descobrindo quem eu sou. O autoconhecimento trazido pela Bíblia não é introspecção apenas. É olhar para si mesmo à luz da palavra de Deus. A palavra de Deus diz, uma certa ocasião, o inimigo apareceu me fazendo muitas acusações. Mas eu me lembrei, é por isso que é bom de ter a Bíblia na cabeça. Eu me lembrei de um texto da palavra de Deus. Aquele que vem a mim, o Pai me deu, e eu de maneira nenhuma o lançarei fora. Quando a gente sabe que nós fomos recebidos pelo Senhor, toda e qualquer acusação do diabo cai por terra. E eu falei: olha, eu sei que eu fiz muitas coisas erradas, tudo que você está falando eu já fiz. Mas acontece que o Senhor disse: aquele que vem a mim, o Pai me deu, e eu de maneira nenhuma o lançarei fora. Então eu pertenço ao Senhor, não tenho parte com você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Podemos perguntar: quem moldou o seu coração? Quem moldou e o que moldou o seu coração? Em quais mentiras você acreditou? Em quais mentiras que jogaram sobre você, você acreditou? Como eu disse, eu me julgava burra, porque me fizeram pensar que eu era burra, incompetente, incapaz, que eu não quero dar para nada. Aleluia. Em qual mentira você tem acreditado acerca de você? Como Deus te vê? Como Deus te vê? Você sabe como Deus te vê? A Bíblia fala que a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Como Deus te vê? Te vê como filho, te vê como filha. Não aceite nenhuma mentira, nenhuma colocação sobre a sua vida diferente disso. A Bíblia fala que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus. Gente, ser co-herdeiro é herdar junto, herdar no mesmo nível, herdar as mesmas coisas. Você já pensou? Deus vai dar a você aquilo que nós vimos em parte Jesus fazendo aqui sobre a terra. Você vai ter a mesma herança que o Senhor Jesus. Eu quero dizer que com isso a gente tem que se cuidar muito. Por isso que a seleção para entrar no céu é bastante rigorosa. É muito rigorosa. O que em mim ainda precisa ser restaurado?
Aqui cabe muito bem prestarmos atenção para a parábola dos solos, a descrição sobre o coração idêntico a um caminho, a descrição de um coração igual a um rochedo, um terreno cheio de espinhos. Não são o fim em si mesmo, porque quando nós olhamos para nós, muitas vezes nos vemos sendo sufocados pelos bens terrenos, buscando e correndo atrás deles. É um terreno cheio de espinhos, mas isso não é um fim em si mesmo. Tem vezes que nós ouvimos a palavra e nos endurecemos contra ela. Às vezes as pessoas vêm falar com a gente sobre alguma coisa que está errada na nossa vida e nós não aceitamos. Nós ficamos com raiva da pessoa, nós respondemos mal. É um coração de pedra que muitas vezes está dentro do nosso coração e nós não estamos vendo. Às vezes está sendo pregada a palavra de Deus e você não está nem aí, está entrando pelo um ouvido, está saindo pelo outro. É igual um coração semelhante a um caminho. Então não é um fim em si mesmo, porque se você está aqui, é porque Deus olhou para você, mesmo vendo alguns caminhos dentro do seu coração, vendo pedra, vendo semente de espinho, Ele te chamou e te deu o poder de ser feita a filha dEle, ser feito o filho dEle. Então existe alguma coisa em nós que nos potencializa a ser filhos de Deus, senão Ele não dava isso para nós. Então a parábola dos solos pode ser aplicada a todos nós. Nós temos um pouco de cada coisa. Jeremias 17, enganoso é o coração. Eu me acho uma pessoa muito boa, muito amiga, muito companheira, eu sou uma pessoa maravilhosa, mas a Bíblia fala, enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, e perverso, nós somos perversos. Nós temos que admitir essas coisas. Não devemos nos deixar levar pelos pensamentos acerca de nós mesmos, nem pensamentos para mal, e nem pensamentos para muito bom. Eu sou muito boa. Não preciso não. Passei com o Azaf, fomos lá em Floripa, e ele estava lá na praia, eu estava fazendo frio, não queria nem entrar naquela água, cruz credo, Deus me livre, um frio da teia. Aí eu fiquei sentada lá na areia, e passou um pescador, e ele começou a conversar. Aí a gente sempre vai, falar de Jesus, não podemos jogar a oportunidade fora. Aí ele falou que ele não precisava disso não, porque ele era uma pessoa muito boa, uma pessoa muito amiga, uma pessoa muito companheira. Ele começou a dizer dos feitos dele, e era aquela pessoa que fala e não deixa nem a gente falar, não ouve a gente, só fala. Aí eu fiquei orando por aquele moço. Enganoso é o coração. A gente pensa, em certas coisas nós somos até às vezes muito bonzinhos, mas Deus às vezes coloca certos desafios na nossa frente, para nós vermos como o nosso coração se comporta. O Salmo 139 é o ideal. Sonda, ó Deus, o meu coração e conhece os meus pensamentos. Não é isso? E conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. Deixa eu ver aqui. Sonda, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Quem ora assim? Não precisa nem fazer sinal. Essa deve ser a nossa oração diante do Senhor. Sonda-me, Deus. Sonda-me, ó Deus. Revelar. É bom nós entrarmos na presença de Deus, porque Ele nos conhece de verdade, para, se no caso necessário, nos revelar o que é necessário para nós triunfarmos sobre nós mesmos. João 15, Jesus fala de permanecer nele. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Estai em mim. Esse estai, a melhor tradução é permanecei em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, a nossa preocupação deve não ser de dar frutos, mas de permanecer ligados à videira, porque é o Espírito de Deus em nós que vai frutificar, não somos nós.
É o Espírito de Deus em mim e em você. A minha preocupação deve ser estar ligado à videira. Está ligado à videira. Porque a seiva que produz folhas, flores e frutos vai entrar em mim e eu vou frutificar. Eu vou falando que eu vou frutificar, mas o Espírito vai frutificar em mim. Amém? João 15. É bom ler bastante João 15. Descobrindo o propósito de Deus. Penso ser desnecessário comentarmos sobre os nossos sonhos, os nossos talentos, as nossas realizações. Porque Isaías 61 muda completamente esta perspectiva. Como já sabemos, o propósito começa onde? Aonde começa o propósito? Em Deus. Não começa em mim, em você, em Deus. Observemos a fala do texto de Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre quem? Sobre mim, fala, sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre quem? Sobre mim, você tem consciência disso? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Aleluia. Depois vem as ações. Primeiro vem o Espírito do Senhor Jeová sobre mim. Depois vem as ações. O que é? Anunciar as boas novas, restaurar os quebrantados de coração, proclamar liberdade aos cativos, consolar os tristes de espírito, dar beleza ao lugar de cinzas. Ou seja, o propósito não gira em torno da minha realização. O propósito gira em torno daquilo que Deus deseja fazer através de mim e através de você. Está entendendo, igreja? Todo mundo está me acompanhando? O propósito de Deus não vai girar em torno da minha realização, mas vai girar em torno da realização dele através de você. Você é o representante dele. Você é o templo do Espírito Santo. Você é o altar aonde a lenha, que é a palavra de Deus, está queimando, porque o Espírito Santo faz queimar. Quem melhor pode falar de restauração? Eu posso falar de restauração porque Deus me restaurou. Alguém já foi restaurado por Deus? Aleluia. Então para pensar o que Deus restaurou em você, porque Ele vai te usar para restaurar outros que foram massacrados, que foram torturados, que foram entristecidos como você. Quem melhor pode falar de consolo? Aquele que foi consolado. Tem uma frase que diz que aquele que ninguém consola melhor numa sala aonde ninguém consola melhor do que alguém que está chorando na sala onde você chorou. Ninguém consola melhor do que alguém que está chorando, que está consolando na sala que alguém está chorando. Deu para entender? Aleluia. Então, alguém foi restaurado, alguém foi consolado. Quem melhor para falar de libertação? Quem foi liberto? Então, você que foi liberto, é a melhor pessoa para falar de libertação. Você tem consciência do que foi liberto? A libertação que Deus operou em você, você tem consciência disso? Então, ninguém fala melhor do que você sobre libertação. Dá para perceber que em tudo há um propósito. Romanos 8:28, deixa eu ler lá Romanos 8:28. Eu devia ter colocado aqui, para não ficar procurando. 8:28. E sabemos que em todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. Às vezes, as pessoas perguntam assim: por que Deus deixou eu passar por tudo isso? Por que eu passei por tudo isso? Por que todas essas coisas aconteceram na minha vida? Porque ninguém consola tão bem quanto você que foi consolado. Ninguém entende tanto de libertação quanto você que foi liberto. Então Deus deixa muitas coisas acontecer para potencializar o seu testemunho, para potencializar a sua capacitação. Você está entendendo? Aleluia. Nossas histórias não são o centro da mensagem que pregamos, mas elas se tornam uma ilustração. Está quase acabando meu tempo. Concluindo,
serão chamados carvalhos de justiça, plantação do Senhor para a sua glória. Vocês conhecem a árvore carvalho? É uma árvore que entre 3 a 6 anos, ela cresce no máximo, olha, a gente acha até que é muita coisa, 3 metros, mas ela vai a 30 metros. E ela cresce pouco, entre até 6 anos, porque as raízes dela vão se aprofundando, procurando os lençóis freáticos. E elas vão se aprofundando de forma tal que vendavais não jogam aquela árvore no chão. Essa árvore tem uma madeira preciosíssima. Móveis de carvalho são caríssimos, porque é uma madeira muito boa para resistir à água, resistir ao cupim, resistir às intempéries climáticas. Então a Bíblia fala que nós seremos chamados carvalhos de justiça, plantação do Senhor para a sua glória. Quem quer ser instrumento de Deus para Ele realizar isto? Aleluia! O que você foi chamado para ser? Mestre, doutor e anunciador de boas novas? Pensa aí. Mestre, doutor e ou restaurador de corações quebrantados? Está lá em Isaías 61. Mestre, doutor ou proclamador e executor de libertações? Mestre, doutor e ou consolador de corações enlutados? Você foi chamado para ser capaz de dar beleza a lugares que transformaram-se em cinzas? Qual é a sua chamada? Em qual área é a sua chamada? Aonde Deus te colocou? Amém? Eu espero que você possa poder responder a essas perguntas para você mesmo. Eu quero agradecer a minha oportunidade. Aleluia.